Boa tarde, amigos. Bom sábado. Estamos chegando aqui a mais um pôr do sol do ano de 2020, o 14º para ser mais exato. Estou aqui com a nossa meditação de pôr do sol, outra vez fantástica, trazendo para a gente histórias muito interessantes sobre as nossas raízes, né? Sobre o nosso passado. Hoje o nosso personagem, um homem de convicções, o nome dele é George MacCready Price. E o versículo bíblico inspirado aqui: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo Crônicas 20:20. Segundo Crônicas 20:20. Esse cidadão aqui também tem uma história de vida bastante interessante. O que aconteceu? Ele nasceu em 26 de agosto de 1870. Galerinha toda que viveu numa época extremamente interessante, eu acredito. Perdeu seu pai com 12 anos de idade. E lá, com 12 anos, apenas ele e a mãe foram amparados por adventistas, famílias adventistas que moravam perto deles. E por conta dessa proximidade, por terem sido amparados, eles acabaram se tornando também adventistas. E embora ele fosse muito novo e ainda novo, durante a sua juventude tivesse que trabalhar no trabalho braçal, ele gostava muito de ler. Ler era a sua paixão. E ele gostava muito de ler tanto a Bíblia quanto os escritos de Tia Ellen. E ele tinha um sonho. Ele tinha uma mente bastante observadora e o sonho dele era se tornar um escritor. Talvez, quem sabe, um professor. A primeira lição da nossa reflexão aqui é a importância que tem quando a família dentro da igreja socorre outras famílias próximas à igreja. Eles se tornaram adventistas porque pessoas os ajudaram em momentos de dificuldade. Não foi a igreja, a instituição, foram pessoas que os ajudaram nesse momento. E o que a gente percebe aqui? Ele se apaixonou pelos escritos de Tia Ellen, ele se apaixonou pelos escritos bíblicos. E isso daí aguçou ainda mais a mente que ele já tinha dotada por Deus, ok? Então, quando ele cresceu, naquela época o clima era bastante hostil com relação à religiosidade. Por quê? Porque de um lado você tinha ali, por volta de 1870, um pouco depois do grande desapontamento, né? Você tinha as pessoas que estavam buscando a Deus de forma mais intensa, você tinha as pessoas que tinham se decepcionado com Deus e também você tinha do outro lado dos mais, não sei se céticos ou mais descrentes, você tinha ali também a teoria da evolução e tantas outras ideias e ideologias que estavam se fundamentando. Então, você ser cristão naquela época era sinônimo de você ser mal informado, ignorante, uma pessoa sem muitos conhecimentos da realidade. Era assim que eram vistos os cristãos naquela época. E o que acontece? Ele, muito interessado em leitura, se esforçou bastante em conhecer, em ter acesso aos conhecimentos de sua época. Ele percebeu que a igreja, a instituição, precisava se defender com relação ao evolucionismo. A Charles Darwin que dizia que a Terra tinha bilhões e bilhões de anos e que a vida tinha bilhões e bilhões de anos. E ele começou a se aprofundar nesses escritos, ele começou a se aprofundar nos livros de sua época, para poder rebater todas essas informações incorretas, incoerentes, que estavam dominando praticamente a sociedade em que ele vivia. E ele tomou para si isso como uma missão. E ele desenvolveu muito bem essa missão. Ele acabou adquirindo tanto conhecimento que é um dos grandes escritores que a igreja tem quando se fala em argumento bíblico, quando se fala em argumento em debates cristãos. E não só isso, ele escreveu alguns livros. O primeiro livro que ele escreveu foi Geologia e Lógica, o ponto mais fraco da teoria da evolução, onde ele desafiava os evolucionistas a provarem que os fósseis eram um mais velho que o outro. Mais ou menos isso. Você tem ali um fóssil que os caras falavam que era de 300 milhões de anos atrás e outro que era de 200 milhões de anos atrás. Ele falava, então me prova que esse daí tem a idade que você está falando, essa diferença de idade de um para o outro. Entre outras coisas, era o que ele argumentava, o que ele debatia, o que ele escrevia. E não só isso, ele se tornou um dos grandes escritores
com relação à geologia e é ainda hoje um dos que mais se buscam quando se fala sobre geologia, ok? Então, ele conseguiu escrever muita coisa para apoiar o que ele acreditava e quando ele morreu, no velório dele foi dita a seguinte frase, né? Um grande homem entre nós morreu, um adventista convicto que combinava raras qualidades intelectuais com a simples fé em Deus. Que Deus possa levantar alguém digno e capaz de vestir o seu manto. Isso lembra um pouquinho, para mim pelo menos, a história lá de Elias, né? Que quando ele subiu ao céu, ficou o seu ajudante com a capa, Eliseu, e com a mesma capa, porção dobrada do Espírito, ele acabou fazendo outros milagres e ainda maiores. Com certeza, depois dele, Deus levantou outros também com muitos talentos, que a gente pode e continuará vendo no restante das sexta-feiras desse ano, nos restantes dos pôr-do-sóis desse ano que nós vamos ter. E uma frase aqui que é interessante também: não há limite à utilidade dos que põem de lado o seu próprio eu e dão lugar à operação do Espírito Santo em seu coração e vivem uma existência inteira de consagração a Deus. Conselhos aos professores, pais e estudantes. Então, todos os fins de semana, todas as sextas-feiras a gente consegue ver aqui pessoas que influenciaram no seu tempo e a gente pode tomar isso como exemplo para nós, porque nós podemos influenciar no nosso tempo. O que temos feito do nosso tempo? Temos estudado, temos buscado conhecimento, temos lido mais a palavra, temos orado mais, ou simplesmente estamos em casa, no tempo livre, dispersando informações que não têm tanta importância? Pensa na sua comunhão com Deus. O que você está fazendo? O que você vai fazer? Está chegando o Santo Sábado. Pensa com carinho, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.